Olá, eu me chamo Bianca, sou professora de ginástica rítmica e treinadora física. E hoje eu vou responder uma pergunta que eu já respondi muitas vezes ao longo dos anos como professora de ginástica rítmica, que é: qual a diferença de ginástica rítmica e ginástica artística? Bem, para quem é da área, essa diferença é muito fácil de enxergar, a gente entende perfeitamente qual é a diferença. Mas muita gente se confunde, muita gente acha que é a mesma coisa, ou que tanto faz uma como a outra. E não é questão de tanto faz. Assim, é interessante você saber a diferença para você ser mais assertivo na hora de escolher a modalidade que mais combina com você ou com a pessoa que você pretende matricular na modalidade. Existe muita semelhança entre elas, afinal de contas, duas são ginásticas, mas elas são completamente diferentes uma da outra, tá? É a mesma coisa que você comparar, por exemplo, basquete e handball. São parecidos, se você parar para pensar, os dois são esportes de quadra, esportes coletivos, esportes com bola, eles quicam a bola em ambos os esportes. No entanto, as regras, o tamanho das bolas, o peso das bolas são completamente diferentes. Entendem? Na ginástica rítmica e artística é mais ou menos a mesma coisa. Tem muitos movimentos parecidos, principalmente na iniciação, eu acho que é quando mais confunde, porque na iniciação trabalha-se muita coisa parecida nas duas modalidades. No entanto, a forma de executar, os aparelhos que utiliza, enfim, muita coisa diferente, e a gente vai explicar aqui. Pelo menos eu acho que eu vou pegar a maioria das diferenças. Eu vou começar com a diferença de origem, a essência de cada esporte, como que cada um surgiu. A ginástica que a gente chama de artística, ela data de 1800, já tem relatos, ou seja, no século XIX, no início do século XIX, mais precisamente em 1811, já existiam escolas de ginástica artística. As pessoas já praticavam a ginástica artística como uma forma de treinamento físico ou de preparação física para outros esportes, ou até como um treinamento militar. Já a ginástica rítmica, ela começou a surgir mais no início do século XX, lá em 1900. E ela surgiu para expressar sentimentos através de movimentos. Bem, para mim isso é uma definição de dança. E na verdade, a ginástica rítmica, ela é sim também inspirada na dança. Na verdade, ela é uma mistura de dança, de qualquer dança, com movimentos de ginástica. Então, assim, a gente pode dizer, não estaria tão errado dizer, que a ginástica artística, ela é um treinamento, ela é bem técnica. E a ginástica rítmica, ela é uma dança, ou muito parecido com uma dança. E aí eu parto já para a segunda diferença, que é em relação ao uso da música. Bem, como eu disse, a ginástica rítmica, ela é inspirada em dança. O nome dela é rítmica, que vem de ritmo. A criança, a pessoa que está praticando, ela precisa ter ritmo para acompanhar a música. Ou seja, a gente usa muito a música. Não existe competição de ginástica rítmica, evento de ginástica rítmica, seja ele individual, em conjunto, ou com qualquer aparelho, com ou sem aparelho, sem música. A ginástica rítmica sempre tem uso de música. Ou seja, numa aula de ginástica rítmica, a gente tem, ou pelo menos deveria ter, música a aula inteira. Eu coloco música desde o aquecimento e faço tudo no ritmo da música, para já acostumar a criança a ela ter um ouvido mais musical, para que ela tenha mais ritmo e tenha mais facilidade de acompanhar a música, que é extremamente necessário dentro da modalidade. Já a ginástica artística, usa-se música somente em um dos aparelhos, na categoria feminina somente. Na categoria masculina não tem música em momento nenhum. E aí eu vou partir para a terceira diferença, que são os aparelhos de cada modalidade. A ginástica artística, ela tem aparelhos fixos. Tem lá um centro de treinamento, os aparelhos estão lá, as ginastas, os atletas vão para lá
e treinam com aqueles aparelhos que são fixos no local, tá? Quais são eles? Na categoria feminina, temos o solo, a trave de equilíbrio, a mesa, as barras assimétricas. Na categoria masculina, temos também o solo, também a mesa, o cavalo com alças, a barra fixa, as barras paralelas e as argolas. Já na ginástica rítmica, os aparelhos são manuais. Cada uma tem ou precisa ter o seu aparelho, porque ele vai de acordo com o tamanho de cada ginasta também. O local pode ter o aparelho, mas cada uma precisa trabalhar com um aparelho manualmente. Quais são eles? Corda, arco, bola, fita e massas, na categoria feminina. Na categoria masculina, sim, existe categoria masculina na ginástica rítmica e eu vou falar melhor sobre ela mais lá para frente no vídeo, mas eu já adianto que os aparelhos são também a corda, também as massas, no entanto elas são maiores e mais pesadas. Em vez do arco, eles usam 2 argolas e também temos um bastão. A quarta diferença que eu quero destacar é em relação ao tipo físico dos atletas. Vocês já ouviram que quem faz ginástica rítmica, na verdade, quem faz ginástica artística fica baixinho? Eu, quando era criança, ouvia muito isso e a gente sabe que não, né? Isso não é verdade. Na verdade, se destaca mais na ginástica artística quem tem baixa estatura. Quem tem baixa estatura tem mais facilidade de executar aqueles movimentos super complexos da ginástica, de cambalhotas e piruetas no ar. O centro de gravidade está mais perto do chão, então tem mais equilíbrio também para executar movimentos, e quando aterriza no solo tem mais facilidade de não cair. Então, se destaca mais por conta dessa condição. Já isso tanto na categoria feminina quanto na categoria masculina, tá? Já a ginástica rítmica é o perfeito oposto. Se destacam as mais altas e esguias e de pernas longas. Normalmente aquelas que têm o tronco mais curto do que as pernas, né? Porque na ginástica a gente vê muita perna, né? Na ginástica rítmica, elas colocam a perna onde elas querem, e isso é mais fácil e fica mais bonito também quando a menina tem as pernas longas. Isso não quer dizer que se você tem baixa estatura você não pode fazer ginástica rítmica e se você é mais alto você não pode fazer artística. Não é isso, mas que fique claro que a nível de alto rendimento essas pessoas vão ter mais facilidades, os mais baixos na artística e os mais altos na rítmica. E aí é interessante tudo isso que a gente está falando, porque, por exemplo, se você gosta muito de dança, ou se você sabe que a sua filha gosta muito de dança, muito provavelmente ela vai gostar da ginástica rítmica. Agora, se ela é muito técnica, ela é muito forte, ela gosta de ficar fazendo muita pirueta, mas não gosta de dançar, ela vai gostar mais da artística, entende? São tipos de treinamento muito diferentes. Ambos fazem reversão lateral, que é a estrelinha. Ambos fazem vários tipos de reversão, tem muita flexibilidade, sim. Mas o treinamento é diferente, a aula é diferente, o ritmo da aula é diferente. Né? Foi o que eu falei na ginástica rítmica, se dança a aula inteira, o tempo inteiro a aula é coreografada, é dançada, tem que seguir a música. Já na artística, não. A artística tem muito salto, muita explosão, muitos exercícios de força, tanto que as meninas ficam mais fortes mesmo. E aí eu gostaria de falar um pouco da história de cada modalidade dentro das Olimpíadas. Como eu disse, a ginástica artística, ela já é praticada ali há séculos, e ela já estava presente nos primeiros Jogos dos Tempos Modernos, que foi em 1896, em Atenas. Existia já a categoria masculina da ginástica artística nas Olimpíadas. A categoria feminina foi entrar 8 Olimpíadas depois, em 1926, e a ginástica rítmica só foi entrar nos Jogos Olímpicos em 1984, quase um século depois da artística.
E é por isso que até 1984, a ginástica que a gente chama de artística, ela era chamada de ginástica olímpica, porque ela era a única ginástica nos Jogos Olímpicos. Quando entrou a ginástica rítmica, não fazia mais sentido chamar uma ginástica de olímpica, sendo que já tinham duas que eram olímpicas. Hoje em dia já tem 3 e futuramente pode ser que entre mais uma. Acho que em 2000 entrou a ginástica de trampolim, tem a ginástica acrobática aí crescendo bastante, que pode ser que entre. Então mudou o nome para ginástica artística. Quando a ginástica rítmica entrou nos Jogos Olímpicos, e até hoje é assim, nós só temos a categoria feminina, porque a categoria masculina ainda não alcançou os requisitos exigidos para se tornar um esporte olímpico. Tá? A categoria masculina surgiu lá no Japão, diferente da ginástica feminina, rítmica feminina, que é uma mistura de dança com ginástica. A categoria masculina é uma mistura de artes marciais com a ginástica. Ao invés de 5 atletas no conjunto, são 6 atletas no conjunto, e os aparelhos eu já falei que são diferentes também. Para se tornar um esporte olímpico, gente, é necessário que seja uma atividade amplamente praticada no mundo. No caso da categoria masculina, precisa ser praticado em 75 países, espalhados em 4 continentes. E a ginástica rítmica masculina, até onde eu sei, é praticado em 7 países. Eu vou pegar uma cola aqui, que é Malásia, Coreia do Sul, Japão, Oriente Médio, Áustria, Estados Unidos e Canadá. Além disso, além dela ter que crescer aí para mais países, ela precisa ter campeonatos regionais, intercontinentais e mundiais, todos com as mesmas regras e formatos. Precisa ter um comitê antidoping, precisa ser reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional. Então, a categoria masculina de ginástica rítmica ainda não alcançou esses requisitos e por isso que ainda não é considerado um esporte olímpico. E aí, gente, consegui aí tirar a dúvida de qual é a ginástica artística e qual é a ginástica rítmica? Eu teria muito mais diferenças para falar, principalmente no campo esportivo, da parte de competição, mas eu não vou entrar nessa parte. O interessante é saber como que cada modalidade funciona na prática, assim, do dia a dia, para saber em qual modalidade você vai se identificar mais, ou a pessoa que você quer matricular em alguma modalidade vai se identificar mais. Eu vou fazer um breve resumo, tá? A ginástica artística, ela era chamada de ginástica olímpica, é a ginástica mais antiga que tem praticada desde da Grécia, das primeiras Olimpíadas. É um esporte muito técnico, tanto a categoria masculina quanto a categoria feminina. Os atletas normalmente são mais baixos e muito fortes, os aparelhos são fixos. É um esporte, né, como eu já disse, muito mais antigo, e isso faz com que seja um esporte muito mais maduro. Porque que acontece? No final de cada Olimpíada, há uma avaliação de todos os esportes. Eles avaliam o que deu certo, se os atletas se lesionaram, por que se lesionaram, o que tem que mudar naquele esporte para que tenha mais gente praticando sem se machucar, que seja um esporte sempre interessante para que o público queira torcer e participar daquilo. Então há essa avaliação, e quanto mais tempo o esporte tem, obviamente ele é muito mais sólido em termos de regras, né, do esporte. A ginástica rítmica é um esporte muito mais novo e a gente já evoluiu bastante, mas ainda temos muito que evoluir, e é um esporte que muda muito ainda entre uma Olimpíada e outra. O código muda muito e isso prejudica o alto rendimento, porque elas sempre estão num ritmo de treinamento, aí quando vai ver tem que mudar tudo, porque o que vai ser avaliado muda, né? Então é um esporte que ainda passa por muito amadurecimento, mas é um esporte muito mais dançado, tem muitos elementos da ginástica artística,
misturados com qualquer tipo de dança. Isso vai muito do perfil da aluna, da turma. Eu costumo escolher a música de acordo com o que as meninas gostam de ouvir, e aí a gente trabalha aquelas músicas. Quando é atleta também, a gente vê o perfil da atleta, se ela gosta, né, de que ritmo que ela gosta, e a gente trabalha aquele ritmo. Mas é sempre elementos da ginástica misturados com dança, e os aparelhos são manuais, né, que podem ser de várias cores, sempre combinando com os figurinos da ginástica rítmica maravilhosos. Enfim, gente, se ficou qualquer dúvida, me deixe saber nos comentários. Se você percebeu que eu não falei de alguma diferença importante, pode colocar nos comentários também. E até a próxima aula. Um beijo. Tchau!